E aí, galera, eu sou o professor Fernando Mirage, professor de matemática, e estou aqui hoje para falar sobre um assunto que não é um dos assuntos mais fáceis assim. Pelo contrário, o pessoal costuma sempre fugir, que é a análise combinatória. Mas a análise combinatória não tem tanto mistério. Eu preciso aprender só a me organizar. Eu preciso criar métodos de tal forma que eu consiga sempre interpretar o problema da melhor maneira possível. O que acontece? Nós vamos começar a análise combinatória falando um pouquinho sobre o princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Funciona da seguinte maneira, para a gente ter uma ideia geral. A gente tem uma certa situação que pode ser separada em etapas, e essas etapas são independentes. Se nós queremos descobrir a quantidade de vezes que essa situação vai ocorrer, basta simplesmente nós multiplicarmos as possibilidades das etapas. No final, a gente, multiplicando tudo, encontra o resultado final. Lembra que a análise combinatória é a parte da matemática que busca processos, busca apresentar processos, desenvolver processos, que simplesmente, gente, nos mostram uma contagem. É para contar, a gente quer contar e vai usar a análise combinatória para isso. Então, para a gente entender bem o princípio fundamental da contagem, nós vamos começar com uma situação prática, que não tem nada melhor do que a prática para entender bem essa matéria. Maria deseja se arrumar para ir a uma determinada festa e, para tal, vai escolher um conjunto formado por uma blusa e uma calça. Em seu armário possui 5 calças diferentes e 4 blusas também distintas. Quantos conjuntos poderão ser formados? Bom, obviamente, organização é tudo. Tá? Então, nós precisamos nos organizar de tal forma que a gente enxergue um fluxo no problema. Então, nós começamos assim. As etapas, nesse caso, são 2 escolhas. A escolha da calça e a escolha da blusa. Esse é o caminho. Então, se eu tenho que escolher entre a calça e a blusa, eu preciso pensar assim. Aqui a calça, aqui a blusa. Quantas calças diferentes ela tem para escolher? Bom, ela possui 5 calças diferentes para a escolha. Então, a gente tem 5 possibilidades para a calça. Depois, blusas, nós temos 4 blusas distintas. Então, são 4 blusas para serem escolhidas. Bom, agora a gente pensa assim. Se ela escolher a calça preta e a blusa branca, bom, formou o primeiro conjunto. A calça preta e uma blusa azul, o segundo conjunto. A calça que vai ser escolhida não vai interferir na blusa a ser escolhida. Nesse momento, nós não falamos em moda. Moda não interessa. O que interessa é a escolha. São diferentes, serem diferentes, conjuntos distintos. Logo, como a calça que vai ser escolhida não interfere na blusa que será escolhida, a gente tem uma independência. Logo, nos resta unicamente multiplicar. 5 vezes 4, 20. Nós formamos 20 conjuntos distintos, podendo escolher entre 5 calças e 4 blusas. A ideia é essa. Próximo. Pensem numa loteria. Quer ver? Observe o esquema abaixo que representa uma pequena loteria esportiva. Essa loteria que nós construímos, ela tem 5 jogos. Vai jogar o Internacional contra o Vasco, Flamengo e Cruzeiro, Remo e Grêmio, Barcelona e Real Madrid, Atlético e Sergipe. O que aconteceu? Basicamente, a nossa escolha vai ser feita assim. Pensamos no primeiro jogo. Eu tenho 3 possibilidades de escolha. Ou o Internacional ganha, ou dá um empate, ou o Vasco ganha. O que acontece, gente? São 3 possibilidades para o primeiro jogo. O segundo jogo é a mesma coisa. Ou o Flamengo ganha, ou dá empate, ou o Cruzeiro ganha. Então, a escolha é feita de forma independente. Se a gente pegar, por exemplo, e pensar assim, a gente pode separar da seguinte maneira, as etapas. Cada etapa vai ser um jogo. Então, eu tenho o jogo 1, eu tenho lá o jogo 2, eu tenho lá o jogo 3, eu tenho cá o jogo 4, e para fechar, a gente tem o jogo 5. São 5 jogos. Quantas possibilidades eu tenho de escolha para o primeiro jogo? Bom, qualquer um dos 3 resultados. Então, são 3 possibilidades para o primeiro jogo. Quantas possibilidades eu tenho para o segundo jogo? De novo, 3. E para o terceiro jogo, 3 possibilidades. E para o quarto jogo, 3 possibilidades. E assim por diante. Logo, olha lá,
Como o resultado de um jogo não interfere no outro, é só multiplicar. Eu tenho o número de jogos, de cartões possíveis que a gente pode marcar nessa loteria. 3 vezes 3 vezes 3 é simplesmente 3 elevado a 5, que vai dar 243. São 243 cartões distintos que eu posso marcar nessas condições. Bom, mais um? Vamos lá. Agora sim, ó, peguei uma questão de múltipla escolha, o que não vai mudar nada no nosso raciocínio. De um ponto A a um ponto B, existem 5 caminhos. De B a um terceiro ponto C, existem 6 caminhos. E de C a um quarto ponto D, existem também 6 caminhos. Quantos caminhos existem para ir do ponto A ao ponto D? Bom, basicamente a ideia consiste sempre na organização. Eu preciso me organizar. Dessa maneira, gente, nós vamos fazer assim. Eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto B, eu tenho o ponto C e eu tenho o ponto D. Tudo bem? Agora é só pensar. Para ir do A até o C, o problema me diz que eu tenho 5 caminhos. Do A até o B eu tenho 5 caminhos. Do B até o C eu tenho, repara, 6 caminhos. E do C até o D eu tenho outros 6 caminhos. Tudo bem? O que acontece? Bom, ele não está falando nada, pessoal, com relação, não está me obrigando a escolher alguma coisa. Eu tenho liberdade. Se eu tenho liberdade, existe independência. Se eu tenho independência, bom, tranquilo. Eu posso escolher qualquer dos 5 caminhos aqui, qualquer dos 6 caminhos ali, qualquer dos 6 caminhos lá. Logo, basta simplesmente a gente multiplicar. 5 vezes 6 é 30, 30 vezes 6, 180. Então, são 180 modos de sair do A, passando por B e C e chegar em D. Então, é o princípio multiplicativo. A gente só precisa multiplicar as possibilidades. Mais um, vamos lá? Aqui. Agora, pessoal, uma situação um tanto quanto diferente, tá? Usando a primeira letra do nome de cada um dos seguintes países, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, todas as possibilidades de criação de siglas diferentes são em número D. Bom, eu tenho lá Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Tudo bem? E eu quero formar uma sigla. Bom, essa sigla obrigatoriamente precisa das 4 letras. Tudo bem? Então o que acontece? Vamos pensar em etapas, ó, separando o problema. Para essa primeira parte, quantas letras eu tenho para escolher? Qualquer uma delas. Então eu tenho 4 possibilidades. Para o próximo espaço, eu já não tenho mais as 4 possibilidades, porque uma delas já foi escolhida. Digamos, eu já escolhi a Argentina. Para esse espaço, eu tenho 3 possibilidades de escolha. Para o próximo espaço, eu escolhi U, digamos que eu tenho 2, e para o último espaço, eu escolhi do B, eu tenho uma só. Então, se eu quero saber o número de siglas diferentes que a gente pode formar, 4 vezes 3 é 12, vezes 2 é 24, são 24 siglas diferentes de escolha. Não tem muito mistério, é sempre a gente tentar pensar em etapas, né? E criando independência entre elas. Mais um. Agora, é um problema que vai exigir um pouco mais porque tem uma restrição, então muito cuidado agora. Quantos números ímpares de 5 algarismos distintos podem ser escritos com os algarismos 2, 3, 4, 5 e 7? Bom, eu vou usar todos eles, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tudo bem? Mas ali ele me diz que tem que ser números ímpares de 5 algarismos distintos. A partir do momento que ele me diz que ele precisa ser ímpar, eu tenho que ter um cuidado especial com a última casa. Logo, como eu disponho de 2, disponho de 3, 4, 5 e 7, eu não posso, por exemplo, colocar o 2 nessa casa, porque ele não vai ser ímpar, eu preciso que seja ímpar. Logo, a gente começa fixando um deles. Eu vou fixar aqui o 3, já garanti que esse número é ímpar. Bom, feito isso, agora eu tenho, o 3 já foi utilizado. Sobraram os 4 para esses 4 espaços. Para cá, eu posso escolher qualquer um dos 4, do lado, qualquer um dos que restaram,
Depois a mesma coisa e a mesma coisa. Vamos tirando de um em um. Se a gente multiplicar, a gente pode dizer, sem medo de errar, que a gente tem 24 números que terminam em 3 nessas condições. Mas como eu quero que seja ímpar, poderia não terminar em 3. Poderíamos terminar em 5 ou terminar em 7. Logo, é só fazer 3 vezes 24, 72. Acabou. A gente tem 72 possibilidades de formar números de 5 algarismos distintos utilizando esses aqui que vocês viram. Bom, para fechar, um exercício um pouco mais complexo. Repara, a figura abaixo pode ser colorida de diferentes maneiras, usando-se pelo menos 2 de 4 cores disponíveis. Bom, nós temos 4 cores disponíveis e temos que usar 2. Bom, lá vamos nós. Observando a figura, a gente nota que a gente tem a seguinte situação. Nós temos lá um quadro que possui 4 separações. Tá lá, 3 separações, né? Formando 4 carreiras. Lá vou eu. 4 faixas. Sabendo que 2 faixas consecutivas não podem ter cores iguais, o número de modos de colorir essa figura. Bom, os exercícios anteriores, se a gente parar para pensar, nós não precisamos nos preocupar com o que acontecia na faixa anterior, no caso. Esse a gente precisa, quer ver? Repara, para esse primeiro espaço, a gente possui 4 possibilidades, qualquer das cores. Para o próximo espaço, a gente sabe que o problema já avisou que eu não posso ter faixas consecutivas com a mesma cor. Então aqui eu teria 4 possibilidades. Uma vez que eu utilizei uma, para cá sobraram 3 possibilidades. No próximo, essa cor que entrou aqui, ela pode voltar, só não pode essa aqui. Então a gente tem 3 possibilidades. E nessa última, só não pode entrar essa aqui. Qualquer das outras 3 serve. 3 possibilidades. Se a gente multiplicar, a gente tem o número de formas de pintar esse cartão nas condições exigidas pelo problema. 4 vezes 3 é 12, vezes 3 é 36, vezes 3 dá 108. Então, o princípio multiplicativo consiste em separar em etapas, analisar passo a passo e multiplicar o número de possibilidades. Essa é a ideia principal. Esse é o princípio multiplicativo, pessoal. E essa foi a nossa primeira aula de análise combinatória, o princípio multiplicativo. Nos vemos em breve, na próxima.